Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos para mais um exercício sobre funções utilizando a linguagem de programação C++. Aí, o exercício agora vai ser esse exercício número 15. O que ele fala no enunciado? Escreva um programa que tenha uma função que receba dois números e retorne o mínimo múltiplo comum dos dois números recebidos. Então, por definição, o que é o mínimo múltiplo comum? É o mínimo múltiplo comum, ou MMC, de dois ou mais números inteiros é o menor múltiplo inteiro positivo comum a todos eles. Por exemplo, o mínimo múltiplo comum de 6 e 8 é 24. E denotamos isso por MMC de 6 e 8 é 24. Isso aqui é uma definição que eu peguei de um site que a gente vai tentar trabalhar com isso. Então, primeiro a gente tem que tentar entender como é que eu trabalho com MMC. Eu pego, por exemplo, 24, divido por 6 e vejo se o resto é zero. E também pego 24, divido por 8 e vejo se o resto é zero. Teria outros, por exemplo, 48. 48 é C, resto da divisão por 6 é zero? É. E resto da divisão por 8 também é zero? É. Porém, ele não é o menor, o mínimo múltiplo comum. Ele é um múltiplo comum, mas não é o mínimo. Então cabe a gente descobrir qual é o mínimo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro a gente vai desenvolver, começar o nosso programa aqui criando o nosso projeto. No caso desse exercício aqui é o exercício número 15. Então vamos lá. Console Application. Vou chamar ele de func x15. Esse é o 15º exercício. Então vamos ver aqui, Manager, abrir o código nosso e vamos pedir para ele poder digitar os números. No caso nosso, eu peço para poder digitar dois números para poder calcular o MMC. Vou falar. Digite dois números para que eu calcule o MMC. Pronto. Agora vou pedir para ele poder digitar dois números. Quais são esses números? Eu vou chamar eles de N1 e N2, por exemplo. Então vou declarar eles aqui, N1 e N2. Tanto faz se você quiser declarar antes ou depois do cout, isso aqui não faz diferença não. O que importa é que tem que ser declarado antes de você utilizar a variável. Então eu vou receber o número N1 e vou receber o número N2. Por fim, eu vou chamar minha função de MMC de N1 e N2. Só que o valor do MMC tem que ir para alguma variável. Essa variável eu vou chamar de resp. Int resp, que vai ser a nossa resposta, vai ser o resultado do MMC de N1 e N2. Então, cabe a gente imprimir na tela o resultado. O MMC dos números é, e vou mandar imprimir na tela o MMC, que no caso, o resultado que está guardado na variável resp. E vou mandar pular para a linha de baixo. Então, a minha função chama MMC. Ela tem que ser, como os dois números são números inteiros, ela vai ser também do número inteiro. Então, a minha função chama MMC, por isso que ela é do tipo int, ela vai retornar o número inteiro. Eu passo para ela dois números. Posso passar o N1 e o N2. Int N2. Passei os dois números aqui. Como sempre, eu copio o texto que está aqui em cima, que é o protótipo da função, e jogo aqui embaixo para colocar na definição da função. Como é que eu sei qual que é o múltiplo mínimo múltiplo comum entre N1 e N2? Eu faço o seguinte, no caso tem diversas metodologias para a gente poder trabalhar. Uma metodologia que eu posso pensar é o seguinte: eu vou criar um for percorrendo o i começando de 0 até i menor ou igual a quanto? N1 vezes N2. A gente vai entender isso aqui logo por quê. E vou colocar o i++. Olha só, eu quero saber qual que é o mínimo múltiplo comum dentre dois números, N1 e N2. Eu sei que um múltiplo comum que existe é N1 vezes N2. Por quê? N1 é o número que é N1 vezes N2. Se eu dividir por N1, o resto vai ser zero, e se eu dividir por N2, o resto vai ser zero também. Mas eu não sei se tem algum menor do que ele, que é o que a gente vai fazer. Eu vou testando todos os números, que tem que ir do 1, não pode ir do 0. Vou do 1 até o N1 vezes N2 e descobrir qual deles que é. Se eu achar algum que é o mínimo, beleza. Se eu não achar, vai aparecer isso daqui na tela. Então, cabe a mim verificar se
o I, resto da divisão por N1 foi igual a zero, e o I, resto da divisão por N2 foi igual a zero. Se for, eu vou retornar o valor de I. Vamos pensar o seguinte. Eu vou simular aqui utilizando o 4 e 6, por exemplo. Então o que eu quero saber? Eu quero saber qual é o mínimo múltiplo comum entre os dois. Eu sei que 4 vezes 6 é 24. Então 24 é uma possibilidade, mas será que ele é o mínimo? O que a gente faz? Eu vou testando. Número 1. 1 resto da divisão por 4 é quanto? É 0? Não. 2 resto da divisão por 4 é 0? Não. 3 resto da divisão por 4 é 0? Não. E 4 resto da divisão por 4 é 0? É. Mas 4 resto da divisão por 6, que é o N2, é 0? Não. Então não posso. Ele não é uma possibilidade. 5 resto da divisão por 4 é 0? Não. E 6? 6 resto da divisão por 4 é 0? Não. Embora ele seja resto da divisão por 6 seja 0. E eu vou fazendo assim, por 7 não vai dar, por 8 o resto é 0 para N1, mas não é 0 para N2, por 9, por 10, por 11 e por 12. 12 é o seguinte, 12 resto da divisão por 4 é 0? É, porque 3 vezes 4 vai dar exatamente 12. E 12 resto da divisão por 6, o resto é 0? É, porque 2 vezes 6 vai dar exatamente 12. Então, tem que aparecer na tela o número 12. Embora 24 seja um múltiplo comum, 12 é a melhor possibilidade, certo? Mas só que eu vou testando todas as possibilidades, todas as opções que existem, até eu chegar no número 24, porque eu sei que no mínimo o número 24 é uma possibilidade. Então, vamos executar e vamos ver o que vai acontecer. 4 e 6, apareceu 12, exatamente. Agora, por curiosidade, eu vou colocar 3 e 5. 3 e 5, o mínimo múltiplo comum é 15. Por quê? Quais são as possibilidades? Número 1 é divisível por 3? Não. E por 4? E 4 e 5, etc. Todas as possibilidades que a gente vai testando, eu vou pegando de 1 até o 15 e vendo quais são divisíveis por 3 e por 5. Nenhum deles vai ser divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo, exceto 15. Então 15 é o mínimo múltiplo comum, embora ele seja o múltiplo que é 5 vezes 3, ou seja, ele vai ser o meu limite superior, que é esse limite daqui, 5 vezes 3. Então isso aqui é uma possibilidade que tem. Tem diversas outras possibilidades. Se vocês digitarem MMC no Google, vocês vão ver que tem diversas outras possibilidades para poder trabalhar. Mas essa é uma possibilidade viável que tem para a gente poder fazer. No mais, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar mandando um e-mail, então vocês podem estar comentando aqui no vídeo para que todos consigam ver e todos possam ajudar em comunidade. No mais, agradeço e até mais.